Figuras de construção, que também são chamadas de sintaxe. Lembra que a sintaxe é uma das 4 áreas de estudo da gramática, né? E ela dá conta das funções das palavras, e a gente só consegue entender a função das palavras devido à ordem que elas estão ocupando dentro de uma oração, dentro de uma frase, enfim. A primeira, eu gosto de falar sempre da elipse e da zeugma, que é 4.1 e 4.2, juntas, tá? As duas, elas têm a ver com ocultar alguma coisa. Elipse te lembra de eclipse. Como no eclipse um astro cobre o outro, eu acho que talvez te ajude a lembrar, né? Na elipse e na zeugma, a gente tem... a gente oculta termos, tanto por ele ser óbvio demais, ou porque eu já disse esse termo antes. Na elipse, é porque ele é óbvio. Então, por exemplo, assim, se eu falo, cada macaco no seu galho, é óbvio que eu estou dizendo que cada macaco deve ficar no seu galho. Quando eu falo não matarás, né? A gente sabe que não matarás tem um tu ali na frente, até porque não daria para ser eu matarás, ele matará, ele matarás, nós matarás. Então, pela desinência verbal ali, né? Desinência número pessoal do final do verbo matar, esse as, a gente já sabe que é o tu. Então, por ser óbvio, a gente elimina, a gente oculta, isso é uma elipse. Agora, na zeugma, não é porque é óbvio, é porque eu já falei antes, então é para evitar repetição. Por exemplo, ela gosta muito de cinema, ele de teatro. Eu não preciso falar que ele gosta muito de teatro, né? A gente já entende que se ela gosta muito de cinema e ele de teatro, não é que ele odeia teatro. Não faria sentido. Então, por causa dessa construção, por isso que é a figura de construção, a gente consegue entender que ele também gosta muito, mas no caso de teatro. Então é isso que você precisa entender. A diferença entre elipse e zeugma é que na elipse eu oculto porque é óbvio, e na zeugma eu oculto porque eu já falei e eu não quero me tornar repetitivo, ok? A silepse, ela é uma concordância de natureza ideológica, como diz aqui na apostila, psicológica, que não tem a ver com o termo da frase, mas tem a ver com aquilo que a pessoa entende pelo termo da frase. Professor, muito complicado. Vamos lá para o exemplo da apostila. Vossa Excelência está equivocado. Bom, mas espera aí. Vossa é feminino. Excelência é feminino. Só que é um pronome de tratamento, que pode ser usado também para um homem. Então, se você chega numa corte, né, dentro de um tribunal, e vai falar com o juiz, e você fala Vossa Excelência, você não vai dizer Vossa Excelência está equivocada, porque eu não estou falando com uma mulher. Então, nesse caso, o Vossa Excelência está equivocado, eu só entendo que é um homem por causa do equivocado, mas você consegue entender que esse equivocado não concorda com os termos Vossa Excelência. Por isso que a gente chama de concordância ideológica ou psicológica, porque não é uma concordância que se faz com o termo da oração. É uma concordância que se faz através daquilo... deixa eu pensar. Não tem a ver com o termo da oração, mas sim com aquilo que ele quer dizer. Por exemplo, a gente também usa muito assim, ó. Todos sabemos que colar é feio, né? Se você olhar para a palavra todos, né, esse pronome indefinido todos, ele é a terceira pessoa do plural. Todos sabem, certo? Você não fala todos sabemos. Quando você fala todos sabemos, é porque você está incluindo você dentro desse todos. Quando você fala todos sabem, parece que é todos eles. Quando você fala todos sabemos, parece que é todos nós. Só que se você não falar esse nós, parece que não vai dar concordância, todos sabemos. Então, a gente sabe que rola concordância ideológica e não por causa da presença da palavra ali, para rolar essa concordância. Se fosse todos nós sabemos, não teria silepse. Por quê? Porque daí o sabemos ia concordar com o nós, ok? Tranquilo? Virando a página lá na 820, nós temos o polissíndeto no 4.4 e o assíndeto no 4.5. É bem fácil. Síndeto nada mais é do que o elemento que faz a união entre duas orações, entre palavras, tá? O síndeto é um nome mais difícil, um nome mais chato para conjunção, tá? Por exemplo, eu acordei e fui para a escola. Qual é o síndeto aqui? O e, ok? Porque ele está unindo as duas orações. Eu acordei e a oração fui para a escola.
Então, como você já deve imaginar, se poli quer dizer muitos, né, vários, múltiplos, e o a é uma negação, que nem em anormal, né, obviamente, se eu falo de polissíndeto, eu falo de repetição de vários síndetos. Por exemplo, eu acordei e tomei café e me arrumei e fui para a escola e estudei, tá? Quando você tem essa repetição de síndetos, né, que nesse caso aqui vai ser intencional, não é acidental, porque figura de linguagem é intencional, você está usando então um polissíndeto, né? Quando a gente usa, por exemplo, quando a gente quer enfatizar as alternativas que uma pessoa tem, a gente usa muito o polissíndeto do síndeto da alternância, que é o ou. Olha, você pode ou fazer isso, ou isso, ou isso, ou isso. Todos juntos não dá. É um ou outro. Em vez de você falar, você pode comer chocolate, bala, pirulito ou, sei lá, qualquer outra coisa. Aí você coloca o ou no lugar de todos, em vez da vírgula. Então, você pode comer ou chocolate, ou pirulito, ou bala, ou qualquer outra coisa, ok? E, contrário a isso, tem o assíndeto, que é quando você fala, você pode comer chocolate, bala, pirulito, marshmallow. Você não usou nem o e do final. Por que você não fez isso? Porque você não tá querendo usar a construção comum do dia a dia. Isso você vai ver também, como eu já disse, em poemas, tá? O exemplo aqui da apostila. É um exemplo bem comum que muita gente até tatua, né? Vim, vi, venci. É isso? Vim, vi, venci. Não tem vim, e vi, e venci. E nem o comum. Vim, vi, e venci. É só vim, vi, venci. Vírgula, 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 ponto final. Sem o e para terminar, ok? Anáfora. Anáfora é quando a gente usa a mesma construção, seja com uma palavra ou mais de uma palavra, né? Seja com uma oração ou simplesmente uma frase nominal, não interessa. É quando você começa vários versos, por exemplo, né? Ou vários períodos com exatamente a mesma expressão. Então, na minha própria música lá, né, que vocês conhecem, Teus olhos eu amo, teus olhos meu oceano. Ali o que eu fiz? Eu repeti várias vezes teus olhos. Por quê? Porque eu quero enfatizar isso, ok? A gente vai ver, por exemplo, tudo cura o tempo, tudo gasta, tudo digere. Esse tudo, tudo, tudo no começo de cada período, ele vai te indicar uma anáfora. Anacoluto é interrupção de sequência lógica do pensamento, deixando algum termo sintaticamente desvinculado do restante dos elementos. E, inclusive, aqui a apostila fala que isso deve ser evitado, tá? A gente usa mais isso na oralidade, tá? No emprego da modalidade oral e não da modalidade, desculpa, do registro informal na modalidade oral, tá certo? Por exemplo, esses jovens de hoje, eles estão mais participativos. Em vez de você dizer esses jovens de hoje estão mais participativos, você dá essa pausa, essa quebra, e aí você retoma usando uma palavra que significa a mesma coisa que você falou antes, né? Esses jovens de hoje, pausa. Eles estão muito participativos. Isso acontece muito na fala porque a gente muitas vezes quer topicar aquilo que a gente está falando. Topicalização é quando você coloca lá na frente algum termo porque você quer enfatizar, quer destacar aquele termo. Então, em vez de dizer esses jovens de hoje estão mais participativos, você usa ele com uma pausa para dar essa ênfase. Esses jovens de hoje, eles estão muito mais participativos. Inversão, como eu já disse para vocês, né? Os olhos teus quero eu, em vez de eu quero os teus olhos. Você pega a ordem normal, natural, sujeito, verbo, complemento e inverte. E pleonasmo é uma repetição enfática. Existe o pleonasmo, que é conhecido como um vício de linguagem, que seria aquele pleonasmo desnecessário, que na verdade não dá ênfase, né? Por exemplo, subi para cima, entrei lá dentro, né? Entrei para dentro, subi para cima, desci para baixo. O pleonasmo da ênfase é quando você quer, por exemplo, essa paixão dentro do meu... essa paixão é um fogo que arde em meu coração. Se é fogo, arde, óbvio, né? Ontem choveu uma chuva muito forte. É óbvio que se choveu é uma chuva, né? Aqui a apostila fala, viram-me a mim ontem à noite. Ou, ele vivia uma vida de cão. Se ele vivia, óbvio que é uma vida, né? Ou quando você fala assim, ele morreu uma morte dolorosa. Se ele morreu, foi uma morte,
tá? Mas a gente usa isso para dar uma ênfase. E, bom, é isso. Eu vou deixar de tarefa para vocês, né? Vou colocar lá no nosso Classroom também para vocês acompanharem os exercícios do capítulo 4, para vocês poderem acompanhar, testar isso daí. Vocês já têm os gabaritos, então vocês podem treinar lá também. Qualquer dúvida, por favor, manda lá para nós, tá? No e-mail, a gente tá achando maneiras de se comunicar com vocês da maneira mais fácil possível para que vocês possam tirar dúvida também e se preparar, né, para aquilo que a gente ainda vai passar, com as avaliações e tudo. Gente, obrigado. É isso aí, estudem. Beijo!